que bom que você está aqui. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 6. E se você puder, mantenha aí a sua Bíblia aberta, porque nós vamos olhar vários versículos aí desta passagem. Hoje nós iniciamos uma nova série de mensagens. E o tema desta série é Força na Fraqueza, Lições do Isolamento. Pense comigo, que palavras você usaria para descrever este tempo em que nós estamos vivendo? Porque é um tempo de aflição para o mundo todo, mas de repente é um tempo de aflição particular para você. Além de toda essa situação, além de toda essa circunstância que nós estamos vivendo no mundo todo, pode ser que você tenha alguma luta particular, alguma aflição que seja só na sua vida, só na sua casa. Que nome você pensa? Que palavra você pensa para descrever este momento em que nós estamos vivendo? Seria provação, tribulação, aflição, privações, angústias ou sofrimento? Que palavra você consegue pensar que poderia expressar exatamente o que você está passando nesse tempo? Você tem ficado mais em casa ou tem saído para trabalhar? Muitos que ficam em casa estão entediados, estão estressados de tanto ficar em casa. E outros que saem com medo, com preocupação. E há uma certa ansiedade também para aqueles que têm saído e que precisam sair, porque o seu trabalho exige que eles estejam lá presencialmente. Por causa do distanciamento social, muitos têm ficado isolados da vida comum. E a vida não está mais como a gente estava acostumado. Ainda que você saia de casa, há muitas restrições. Então, esse distanciamento social tem provocado o isolamento de muitas pessoas, especialmente aqueles que são do grupo de risco. Por isso, esse tempo pode ser um tempo difícil para você. Um tempo cansativo, um tempo estressante. Mas eu quero dizer para você que Deus pode usar essas situações para nos fortalecer. Você já tinha pensado nisso? Deus usa situações difíceis para nos tornar mais fortes. Vamos olhar 2 versículos. O primeiro deles está em 2 Coríntios 4,17. Diz assim: e essa pequena e passageira aflição que sofremos vai nos trazer uma glória enorme e eterna, muito maior que o sofrimento. Veja, Paulo estava passando por aflições enormes, por problemas difíceis, mas olha o que ele diz: essa pequena e passageira aflição. Porque Paulo contemplava a eternidade, ele olhava para Deus e olhando para Deus, olhando para a eternidade, todas as aflições que nós passamos aqui nessa vida parecem pequenas, porque a vida com Deus na eternidade vai ser infinitamente melhor do que o melhor que nós possamos conseguir aqui neste mundo. Um outro versículo que eu queria trazer para a sua edificação, 2 Coríntios 12:10, diz assim: por isso sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Olha só o apóstolo Paulo mais uma vez falando algo que tem a ver com o seu relacionamento com Deus. O relacionamento que Paulo tinha com Deus era algo tão especial, era algo tão intenso, que ele diz que nos momentos de maior fraqueza, são os momentos em que ele se sente mais forte, porque a força de Cristo opera na vida dele.
Então, ele diz, quando sou fraco é que sou forte. Isso tem a ver com o nosso tema, força na fraqueza. Você está se sentindo fraco diante dos problemas. Você está se sentindo talvez triste, talvez preocupado, talvez ansioso. Esse tempo de aflição nos faz, em alguns momentos, nos sentir fracos diante dos problemas. Mas este é o momento em que Deus pode fazer você ficar mais forte, com uma força com a qual você vai se surpreender. E o personagem bíblico que eu quero trazer hoje para nos inspirar é Noé. Noé, aquele mesmo que construiu a arca e que sobreviveu ao dilúvio. Como Noé pode nos ensinar a tirar força da fraqueza? Como a história de Noé nos ensina lições que podemos tirar do isolamento. Isolamento não é nada bom, isolamento é difícil, mas nós podemos tirar lições positivas e preciosas para a nossa vida. Mas antes de chegar nas lições, eu queria trazer alguns esclarecimentos iniciais para você entender o que foi que Noé passou, para você entender o que foi que Noé atravessou. Primeiro esclarecimento: o que aconteceu de Adão até Noé? O que aconteceu na história do mundo? Então você primeiro precisa entender que entre Adão e Noé se passam 10 gerações, mas naquele tempo as pessoas viviam muito tempo. Então de Adão até Noé dá mais ou menos, um pouco mais de 7.000 anos. 7.000 anos, você consegue imaginar esse tempo? A gente está se lembrando aqui que faz pouco mais de 2.000 anos que Jesus veio, que ele morreu por nós na cruz. Agora imagina algo que aconteceu há mais de 7.000 anos. 7.000 anos é o tempo entre Adão e Noé. Foram 10 gerações. Gênesis capítulo 6, versículos 1 e 2, diz assim: sucedeu que quando os homens começaram a multiplicar-se na terra, e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas, e dentre todas elas tomaram as que haviam escolhido. Aqui tem um ensinamento muito interessante para a nossa vida. Duas civilizações se formaram entre Adão e Noé. Duas civilizações eram as civilizações principais do mundo naquele princípio. Primeiro eram os descendentes de Sete, que Moisés, aqui no seu livro de Gênesis, ele descreve como filhos de Deus. Por quê? Porque é a linhagem que ficou fiel a Deus, a linhagem que ficou fiel aos mandamentos de Deus. Eles continuaram adorando a Deus, eles continuaram servindo a Deus. E Noé é dessa linhagem de Sete. Mas havia uma segunda linhagem, que foram os descendentes de Caim. E possivelmente descendentes de outros filhos de Adão, porque eles não são descritos aqui com detalhes. Os descendentes de Caim são chamados por Moisés aqui no livro do Gênesis de filhos dos homens. Ou seja, ele quer expressar com essa expressão que era a humanidade divorciada de Deus. Eles abandonaram a Deus, eles se esqueceram de Deus. E qual foi o resultado disso? Um culto corrompido, um casamento distorcido, violência e corrupção por toda parte. Mas o que a gente lê aqui no início do capítulo 6 de Gênesis é que essas duas civilizações se misturaram. Quando ele diz que os filhos de Deus acharam as filhas dos homens bonitas, ele está querendo dizer que aqueles homens que adoravam a Deus se encantaram pelas filhas daqueles homens que tinham se afastado de Deus. E eles então se casaram com essas mulheres, e por conta desses casamentos eles se afastaram de Deus também.
E qual foi o resultado disso? O resultado disso foi que toda a humanidade abandonou a Deus. E o resultado foi que a violência, a corrupção, a maldade se espalhou pelo mundo inteiro. Mas havia um homem que era diferente de todos na sua geração. Embora o seu próprio povo tivesse se desviado do Senhor, Noé tinha se mantido fiel a Deus. O segundo esclarecimento que eu quero trazer para você: quem era Noé, afinal? Gênesis 6, versículo 5, diz assim: E o Senhor viu que a maldade do homem na terra era grande, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era continuamente má. Versículo 8 e 9. Noé, porém, encontrou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Ele era homem justo e íntegro em sua geração e andava com Deus. No meio de toda aquela geração, Noé era um homem justo e íntegro. Agora veja os versículos 10 a 12. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. E Deus viu a terra, e ela estava corrompida, pois a humanidade toda havia corrompido a sua conduta sobre a terra. Então Noé era um homem justo, íntegro, andava com Deus pela graça. Ele não era perfeito, mas pela graça de Deus, ele andava com Deus, ele andava nos caminhos de Deus, ele vivia nos caminhos de Deus, ele tinha comunhão com Deus. Em outras palavras, Noé era um adorador, ele era obediente a Deus. E Deus então fala com ele. Deus resolve chamar aquele homem para falar com ele. Hebreus capítulo 11, versículo 7, nos conta também que Noé era temente a Deus. O texto diz: pela fé, Noé, temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua família, quando advertido sobre coisas que ainda não se viam. Por meio da fé, condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça segundo a fé. Então Noé foi um homem temente a Deus, justo e íntegro. Em 2 Pedro, capítulo 2, verso 5, nos ensina que Noé era um pregador da justiça. Imagina isso. Naquele mundo todo corrompido, aonde o seu próprio povo, a gente poderia até dizer assim, no tempo de Noé, a própria igreja se desviou do Senhor. Mas Noé não. Deus, capítulo 2, versículo 5 de 2 Pedro. Deus também não poupou o mundo antigo, embora tenha preservado Noé, pregador da justiça, junto com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Veja, Noé era um pregador. No seu tempo as pessoas andavam longe de Deus, mas Noé falava de Deus para as pessoas. Ele falava daquilo que é certo. Ele não só era um homem íntegro, mas ele era um pregador da justiça. Um homem que andava com Deus. E mais, o Espírito de Cristo falava por meio de Noé. Quando nós olhamos 1 Pedro 3,20, diz assim: porque também Cristo pregou aos espíritos em prisão, isto é, aquelas pessoas presas ao pecado, os quais noutro tempo foram rebeldes, quando a paciência de Deus esperava, enquanto a arca era construída nos dias de Noé. Olha só que revelação interessante. Deus estava indignado com a maldade e com a corrupção da humanidade. Mas ele teve que esperar Noé construir a arca. E enquanto Noé estava ali construindo a arca, ele pregava para as pessoas. E a gente pode imaginar as pessoas passando ali onde Noé estava construindo a arca e zombando dele. E dizendo: Noé, você está louco? Onde se viu fazer um barco aqui num lugar que nem água tem? Mas Noé dizia: olha, arrependam-se, porque existe um Deus. E Pedro está dizendo o seguinte, que o Espírito de Cristo estava pregando através de Noé naquele tempo.
pregando aqueles espíritos, quer dizer, aquelas pessoas que estavam presas no pecado, numa vida de pecado. Então, esse era Noé, um homem diferente de todos na sua geração. Um terceiro esclarecimento. Vamos falar um pouquinho sobre o dilúvio e a arca. Gênesis 6:13 diz assim: então Deus disse a Noé: o fim de toda a humanidade chegou diante de mim, pois a terra está cheia de violência dos homens, eu os destruirei juntamente com a terra. Versículo 14: constrói uma arca de madeira, faze compartimentos na arca e reveste-a com betume por dentro e por fora. Agora capítulo 7, versículo 1. Depois disso o Senhor falou a Noé: entra na arca, tu e toda a tua família, pois tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. Versículo 2: leva contigo 7 casais de todos os animais limpos, o macho e sua fêmea. Porém, dos animais que não são limpos, leva apenas um casal, o macho e sua fêmea. Versículo 3: leva também 7 casais das aves do céu, macho e fêmea, para que a sua espécie se conserve com vida sobre a face de toda a terra. Versículo 4: porque passados mais 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e exterminarei da face da terra todas as criaturas que fiz. Versículo 5: e Noé fez tudo conforme o Senhor lhe havia dito, lhe havia ordenado. Versículos 11 e 12. Aos 17 dias do segundo mês do ano 600 da vida de Noé, romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as janelas do céu se abriram, e caiu chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. Preste atenção nessa data. 17 dias do segundo mês do ano 600 de Noé. Noé com 600 anos. O dilúvio, ele vem para punir a maldade da humanidade. O dilúvio representa o juízo temporal de Deus sobre o pecado. Isso quer dizer o seguinte, que a paciência de Deus tem limite. Deus vai tolerando o pecado, até que chega uma hora, Deus diz, basta. E Ele então traz juízo sobre a humanidade. Deus sempre envia seu juízo sobre o pecado no decorrer da história. Mas junto com o juízo, Deus também manifesta a sua misericórdia sobre o seu povo. Aconteceu aqui no dilúvio, porque Deus teve misericórdia de Noé e de sua família. Aconteceu em Sodoma e Gomorra. Deus destruiu aquelas cidades por causa da violência e da corrupção que havia ali. Mas Ele tirou Ló e a sua família de lá. Quando houve as 10 pragas do Egito, o Egito foi dizimado. Mas o povo de Israel não sofreu. O povo de Israel foi liberto e saiu de lá muito bem. Quando Jerusalém foi destruída no ano 70, os crentes foram poupados, os crentes saíram da cidade, porque eles ouviram as palavras de Jesus, dizendo, quando vocês virem Jerusalém cercada, fujam para os montes. Então, sempre que Deus manifesta o juízo sobre o pecado, Ele também manifesta a sua misericórdia. Em Lucas capítulo 21, verso 11, Jesus profetizou fomes, terremotos e epidemias como princípio das dores. Esses sinais apontam para um juízo final. Então o dilúvio, ele não é apenas a manifestação do juízo de Deus na história. Ele indica que haverá um juízo no fim dos tempos. Em Mateus 24, 37 e 38, diz assim: pois a vinda do Filho do Homem se dará à semelhança dos dias de Noé. Porque nos dias anteriores ao dilúvio, todos comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não se deram conta,
até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Então o dilúvio, ele mostra como será a segunda vinda de Cristo. As pessoas vão estar vivendo a sua vida normalmente. E aí Jesus vem, de repente, sem aviso, sem ninguém esperar, quando ninguém espera. Então o dilúvio, ele é um sinal do juízo de Deus, do juízo final, não apenas do juízo de Deus na história. A arca, por sua vez, ela representa a graça de Deus e a salvação em Cristo. Porque todos aqueles que estão em Cristo serão guardados por Deus de todas as coisas difíceis que vão acontecer no mundo. E em quarto lugar, um quarto esclarecimento que eu queria trazer aqui desse texto, são as aflições que Noé enfrentou. Quantos anos será que Noé levou construindo aquela arca? Alguns comentaristas dizem que ele levou perto de 100 anos, aproximadamente 100 anos. Nós não temos uma descrição exata, clara disso na Bíblia. Mas, com certeza, ele levou muito tempo, porque essa arca era muito grande. Ela tinha que ser feita reforçada para poder receber muitos animais. Então, Noé levou muito tempo. Como será que foi a experiência de Noé construindo essa arca? Você consegue imaginar? Ele ali, sozinho, no máximo ajudado pelos seus filhos, e eles ali durante anos, possivelmente, construindo aquela arca. Muito trabalho mesmo. Agora imagine a zombaria que ele enfrentou. Imagina quantas pessoas ali criticando o trabalho dele, dizendo que ele tinha ficado louco. Mas ele fez aquilo pela fé, porque Deus lhe deu uma palavra. E depois que ele entrou na arca, você consegue imaginar o dia a dia dentro de uma arca? Pelo que eu saiba, não há indicação de janelas ali. E todos os dias Noé tendo que prover o alimento para cada um daqueles animais, e com certeza tirando o cocô que ficava ali no alojamento de cada um daqueles animais. Você consegue imaginar esse trabalho? Um trabalho bem difícil. Bem difícil. Noé era agricultor. Ele teve que aprender a carpintaria para construir a arca. Ele teve que aprender a cuidar de animais, coisa que não era da profissão dele. Então Noé, com certeza, teve muito trabalho. Depois começa a chover. 40 dias só de chuva sem ver a luz do sol. Você é daqueles que fica triste nos dias de chuva? Você é daqueles que acha o dia de chuva um dia triste? Imagina, 40 dias de chuva sem ver a luz do sol. Deve ter sido bem difícil para Noé. E mais, quando o dilúvio termina, ainda vai levar muito tempo para a água baixar. O texto de Gênesis diz que Noé ficou 1 ano inteiro dentro da arca. 1 ano inteiro sem janela, sem celular, sem internet, sem computador, sem televisão. 1 ano inteiro. Você acha que foi fácil para Noé viver naquele tempo? Olha, Gênesis 7, versículos 11 e 12. Aos 17 dias do 2º mês do ano 600 da vida de Noé, romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as janelas do céu se abriram e caiu a chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. Agora, marcou bem, 17 dias do 2º mês do ano 600. Agora vamos para capítulo 8, versículo 14. As águas que estavam sobre a terra secaram no 1º dia do 1º mês do ano 601. Aos 27 dias do 2º mês, a terra estava totalmente seca. Percebe? Que deu mais de 1 ano. Mais de 1 ano. Noé confinado por mais de 1 ano. Sem nenhuma das facilidades que nós temos hoje. Mas ele foi
paciente, ele foi perseverante, ele continuou confiando em Deus, e eu imagino que todos os dias Noé, ali naquela arca, fazia as suas orações, e junto com a sua família, adorava a Deus, com gratidão, porque aquele confinamento, para ele, significava livramento. Por isso que a palavra de Deus diz, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus, em Cristo Jesus, para convosco. Nós devemos ser gratos em todas as situações. Bom, agradecer quando tudo vai bem é fácil, mas agradecer em todas as situações significa ser grato quando a situação é difícil. Por quê? Porque mesmo nos momentos difíceis, Deus tem um plano. Mesmo nos momentos difíceis, Deus está trabalhando. Por isso eu queria trazer algumas lições do isolamento para os filhos de Deus hoje. Lições que poderiam ser aplicadas à sua vida hoje. Hoje, nesse tempo em que a maioria das pessoas está vivendo um período de isolamento. Primeira lição do isolamento, para que você tenha força no momento de fraqueza. Confie em Deus. Confie em Deus no meio das adversidades, no meio dos sofrimentos, no meio dos desafios. Noé viveu no tempo de uma grande catástrofe mundial. Algo impensável, algo sem precedentes. Ele nunca imaginou que isso fosse acontecer. Como essa situação que nós estamos vivendo, a gente nunca imaginou que isso pudesse acontecer. Então Noé viveu no tempo de uma grande catástrofe mundial, como nós estamos vivendo. Mas ele confiou em Deus. Ele confiou em Deus, ele obedeceu a Deus. Por isso, não tenha medo. Não tenha medo do futuro. Não tenha medo da doença. Não tenha medo da pobreza. Não tenha medo dos desastres. Não tenha medo da morte. Não tenha medo, confie em Deus. Confie como Noé confiou. Porque Deus cuidou de Noé. E Deus vai cuidar de você. Porque Deus cuida dos seus filhos. Mesmo nos momentos de grandes catástrofes. Deus cuidou de Noé e da família de Noé. Deus vai cuidar de você. Aliás, eu tenho certeza que Deus está cuidando de você. Uma segunda lição do isolamento para os filhos de Deus hoje. Não despreze as coisas de Deus. No meio das adversidades, dos sofrimentos e dos desafios, não despreze as coisas de Deus. Noé era fiel a Deus e ele permaneceu fiel mesmo na calamidade. Ser fiel a Deus quando tudo vai bem é fácil. Eu quero ver você permanecer fiel quando tudo está difícil. Não despreze as promessas de Deus. Não despreze a palavra de Deus. Não despreze a aliança que Deus fez com o seu povo. A aliança que foi feita no sangue de Jesus. Não despreze a devoção. Não despreze o culto. Não despreze a igreja. Não despreze a vida com Deus. Mesmo que você esteja passando por um tempo difícil. Qual foi a primeira coisa que Noé fez quando ele saiu da arca? Ele adorou a Deus. Ele preservou o culto, aquele culto que apontava para Jesus. Os cultos na forma de sacrifício. Era Deus nos ensinando que Jesus iria ser o sacrifício por cada um de nós. Não despreze essa herança de fé. Veja Gênesis 8, versículos 18 e 19. Diz assim: Então Noé saiu, e com ele seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos, e todo animal grande, todo animal rastejante e toda ave. Versículo 20. Então Noé edificou um altar ao Senhor, tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa e ofereceu holocaustos sobre o altar. Olha só, a primeira coisa. Antes de construir a sua casa, Noé edificou um altar.
Antes de fazer novas plantações, lembra que ele era agricultor, ele primeiro construiu um altar. Esse é um desafio para nós, colocarmos Deus em primeiro lugar na nossa vida. Coloque a Deus em primeiro lugar nesse tempo de isolamento. Faça um propósito de ler as Escrituras todos os dias. Faça um propósito de orar a Deus, de falar com Deus, de contar para Ele tudo o que você está sentindo. E mesmo que você se sinta fraco, na comunhão com Deus, você vai receber força na fraqueza. Terceira lição do isolamento para os filhos de Deus hoje. Tenha paciência e seja perseverante no meio das adversidades, dos sofrimentos e dos desafios. 1 ano na arca. Eu imagino que tinha dia que Noé dizia assim, nossa, mas essa água está demorando para baixar. Noé comentava com a sua mulher, com os seus filhos, nossa, mas está demorando, né? Eu achei que ia ser mais rápido. Você já imaginou que difícil que foi para ele? Fechado ali naquela arca, já tinha parado a chuva, mas não tinha para onde ir. 1 ano, mas Deus não esqueceu de Noé. Deus não vai esquecer de você. Por mais que você ache que está demorando para passar esse tempo, fortaleça-se nas promessas de Deus. Deus está cuidando de você, Ele tem um propósito para a sua vida. Sua vida não acabou. A vida não acaba quando vem a adversidade. A vida da gente não acaba quando a gente passa por um momento difícil. A vida não acaba diante das perdas, nem diante das dificuldades, nem diante das adversidades, nem diante dos sofrimentos. A vida continua, porque Deus cuida de nós. E você vai passar por esse tempo. Vai passar. Fortaleça-se nas promessas de Deus. Persevere. Não desista de Deus. Não deixe de assistir os cultos e os estudos bíblicos. Eu tenho desafiado você a estar aqui no domingo para nós ouvirmos uma mensagem que tem a ver com a aplicação da palavra de Deus para os assuntos do nosso dia a dia. Mas também às quartas-feiras nós temos exposição bíblica. Nós pegamos ali um livro da Bíblia e estudamos esse livro inteiro. E estamos fazendo isso todas as quartas-feiras. Imagine se você acompanhar esse estudo, você vai ter conhecimento de toda a Bíblia. Faça isso. Porque é o conhecimento da palavra de Deus que vai te trazer força na fraqueza. Além disso, nós temos ainda o domingo de manhã, com o nosso curso de doutrinas básicas, onde nós pegamos as principais doutrinas do cristianismo e estamos estudando essas doutrinas básicas uma a uma, para fortalecer a sua fé, para você encontrar força na fraqueza. Volte domingo que vem, para acompanhar a segunda mensagem desta série. Você vai estar recebendo a instrução da palavra que vai te dar força, ainda que você esteja passando por um momento de fraqueza. Persevere, seja paciente. Você está enjoado de esperar passar essa pandemia? Eu estou também. Você está cansado de usar máscara, de ficar em casa? Todo mundo está, mas tenha paciência. Lembre da paciência que Noé teve. Seja paciente para aguardar que o sofrimento passe, que os dias difíceis passem, porque eles passarão. E eu quero orar por você, para que você siga esses conselhos, e para que você encontre força na fraqueza, para que você encontre forças em Deus, neste momento de dificuldade, de aflição, de sofrimento, ainda que você esteja se sentindo fraco. Lembre, Deus não esquece dos seus filhos. Esse tempo vai passar, por mais difícil que esteja sendo. Vamos orar? Feche os teus olhos, ore comigo agora. Se você estiver em família, convide a sua família para participar deste momento de oração. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te louvar e agradecer por esta palavra tão preciosa, por este desafio tão maravilhoso. Eu quero pedir, Senhor, que essas lições do isolamento de Noé
sirvam para aperfeiçoar a nossa fé e para nos dar forças nesse tempo, ainda que a gente esteja se sentindo fraco. Por favor, ajuda cada um dos meus irmãos, por favor, ajuda cada uma das pessoas que está acompanhando esta mensagem. Fala ao coração delas e que estas pessoas se rendam ao Senhor e decidam confiar no Senhor neste tempo de dificuldade. Ainda que a dificuldade para alguns seja maior, porque muitos, além do isolamento, estão enfrentando lutas na sua vida pessoal. E eu quero pedir, Senhor, que da mesma maneira como o Senhor guardou Noé, da maneira como o Senhor sustentou Noé, da maneira como o Senhor deu livramento a Noé, da maneira como o Senhor conservou Noé e a sua família naquele tempo, que o Senhor esteja fazendo isso na vida desta pessoa que nos acompanha agora nesta mensagem. É o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.